Oi pessoal, vamos continuar então trabalhando sobre os 3 trimestres da gravidez. A gente vai para o slide 7, agora a gente vai trabalhar o segundo trimestre, tá? Então vamos lá. O que a Maldonado fala é que esse segundo trimestre, ou seja, depois da descoberta da gravidez, depois do susto, né? Ou não, a alegria da confirmação, depois dessas fantasias todas, desses altos e baixos, a mulher vai vivenciar um período razoavelmente tranquilo. Então, o segundo trimestre, se a mulher percebeu que estava grávida, né? Se a mulher teve a notícia da gravidez durante o primeiro trimestre, porque pode ser que ela descubra durante o segundo trimestre. Se ela percebeu que estava grávida durante o primeiro trimestre, o segundo trimestre é visto como um período mais estável do ponto de vista emocional dessa mulher. Então, ela vai falar, Maldonado, né, que ao sentir os primeiros movimentos fetais, a mulher pode perceber que o bebê já é uma realidade. Ele não precisa mais ser só pensado, só imaginado. Ele já é uma realidade. E aí, com isso vai trazer uma questão bem interessante. Pelo fato do bebê já ser uma realidade e já ser um ser vivo, né, um ser que ela já está gestando, não é só um medo, um susto, uma suposição, ela já começa a pensar nele como um bebê de fato. Então espera-se, né, que isso aconteça. Não vai acontecer em todas as mulheres, claro, porque a gente tem diversos níveis de saúde mental. Mas as mulheres, né, ditas assim mais estáveis emocionalmente, elas vão começar a visualizar esse bebê como um bebê sendo dotado de personalidade, sendo aquele que ela está desejando. Então, nesse sentido, ela vai começar a perceber ele com característica própria, né? Ele começando a ser pensado a partir de uma personalidade, de quem ele pode ser. Os movimentos fetais podem, e na verdade contribuem bastante, né? Podem ajudar a contribuem bastante para essa situação, para esse pensamento de que o bebê é uma realidade. A descoberta do sexo do bebê também pode ajudar essas mulheres a poder começar a visualizar um corpinho, começar a visualizar quem vai ser esse bebê. Então, os ultrassons, né, hoje em dia, principalmente, que conseguem mostrar o bebê, o rostinho do bebê, as pernas, os braços, né? Como é que é esse corpinho, já vai dando uma noção para essa mãe sobre o fato de ter um bebê ali, né? Não é só células que estão se duplicando. É um bebê que ela já começa ela começa a planejar junto com o pai o que vai ser desse bebê. Então, por isso que emocionalmente se torna mais estável, porque o susto em tese já foi, né? E a presença de um ser que começa a se movimentar, de que está vivo e de que é uma esperança, já começa a aparecer. Então, ele pode ser já pensado por essa mãe em termos, inclusive, da personalidade. Nós não vamos trabalhar aqui muito aprofundadamente, mas, por exemplo, em alguns teóricos da psicanálise, por exemplo, a Pierre Lanier, né, uma autora francesa, ela fala do bebê pré-enunciado. Então, é como se a mãe fosse falando desse bebê, e também falando para esse bebê, imaginando que ele seja de uma forma ou de outra. Então, falando sobre esse bebê. Então, já vai se começando a falar esperando que tenha um nome, que tenha uma personalidade, sendo menino ou menina, em que condição ele vai nascer. Então já vai começando a imaginar quem é esse bebê de verdade, não mais sendo um risco de viver ou não, né? Um conjunto de células que estão se duplicando e se desenvolvendo, mas sim agora um bebê com personalidade. Nós já vimos no desenvolvimento da criança que por volta do 5º mês de vida, a criança ela começa a desenvolver a capacidade auditiva dela. Então, ela começa também a reagir aos estímulos que o ambiente vai trazendo. Então, é muito comum a gente ver as mulheres passando a mão na barriga, falando com os bebês,
pondo música, né? O pai fala perto, as pessoas passam a mão na barriga, ela conta história. Então, a partir do 5º mês de idade já se tem uma certa comunicação, porque esse bebê já começa a reagir a esses estímulos que a mãe pode trazer. Então, nesse sentido, ela pode se sentir aliviada, essa mulher, né? E ela pode também, ao mesmo tempo, trazer um certo temor, mas não aquele temor como ela tinha no começo. Em geral, ela começa a se acostumar um pouco mais com a ideia, e se ela tem um ambiente que ajude ela, um ambiente que tranquilize ela, ela tende a se sentir mais à vontade para ela poder, de certa forma, né, vivenciar essa situação nova que é a chegada desse bebê que vai vir logo logo. Então, essa comunicação vai ser muito importante, que ela vai começar a estabelecer com esse bebê. Em situações de pais muito ciumentos, pai mesmo, né? Não pai no sentido de pai e mãe, mas em situações do pai muito ciumento, a gente pode geralmente ver situações, às vezes, de um certo movimento desse pai se sentir um pouco preterido por conta dessa vivência que a mulher tá experimentando. Porque, particularmente, né, para essa mulher, ela vai vivenciar dentro do corpo dela. Então, o bebê chutando, o bebê se movimentando, o bebê reagindo, tudo isso é dentro do corpo da mãe. Então, quem vai sentir é só a mãe. Então, nessa situação, pode ser que esses pais um pouco mais ciumentos, né, ou com um pouco mais de insegurança, podem se sentir um pouco preteridos em relação a isso. Mas a tendência é que, se a mãe aproxima esse pai dessa situação com o bebê, e a mãe possibilita que esse bebê se aproxime dessa mãe, que esse bebê se aproxime desse pai, desculpa, essa mãe vai facilitar que esse pai não se sinta tão angustiado, né? Então, de certa forma, até um pouco regredido nessa situação de se sentir preterido nessa relação com o filho. Para o pai, os movimentos fetais, né, podem também despertar alegria, podem também despertar tensão, pode também despertar uma certa inveja, como eu já falei para vocês, porque é só a mãe que está sentindo isso, e um certo temor. Então, esse temor pode estar ligado a esse certo intruso que vai, de fato, se interpor na relação do casal, sobretudo quando é o primeiro filho. Então, nessa relação do casal já conhecida, como é que essa criança se inclui? Então, isso pode gerar um certo temor nesse pai. Sobre a mãe, né, ela vai começar a perceber um pouco as mudanças no esquema corporal. E essas mudanças no esquema corporal podem se relacionar também com as mudanças na vivência da sexualidade. Algumas fantasias em relação à sexualidade podem aparecer. Por exemplo, se transar é possível fazer mal ao bebê, né? Ou se transar é possível que o bebê esteja sentindo que os pais estão transando. Então, essas fantasias, que são fantasias, né, estão muito interligadas a essa mudança no esquema corporal e nessa vivência da maternidade. Além disso, pessoal, nós já falamos numa outra aula sobre maternidade e paternidade, a questão da sexualidade e da maternidade estarem na nossa cultura muito dissociadas. Então, uma mulher que se torna mãe ou que esteja gerando um filho, socialmente, muitas vezes é esperado, e até para ela mesma, porque ela cria uma imagem social dela, de que ela deveria só estar voltada ao desejo pelo filho. Então, o desejo sobre a sexualidade, sobre ter desejo sexual, muitas vezes acaba sendo algo que é negado culturalmente. Então, sendo assim, pode ser que ela sinta como se estivesse fazendo alguma coisa errada ou como se ela estivesse prejudicando o bebê de alguma forma. E podem surgir fantasias também desse pai de que ele pode estar prejudicando esse bebê caso ele deseje a esposa ou caso ele tenha relações sexuais com ela. O fato é que isso não é verdade e que é importante da gente considerar
como é que essa mulher está vivendo, e aí entre os psicólogos para ajudar, né, nisso, como essa mulher está vivendo essa situação de sexualidade diante da vivência da gravidez. Então, também junto com isso, a mudança no esquema corporal, essa mudança, porque ela vai dar uma engordada, né, ela vai dar uma inchada, o peito aumenta, essas mudanças corporais podem gerar diversas modificações na autoestima dessa mulher. Então, dependendo da forma como ela lida com o corpo dela, ela pode visualizar isso como se sentindo muito feia ou se sentindo muito bonita. E às vezes, dependendo do dia, muito feia, às vezes, dependendo do dia, muito bonita. Às vezes também uma ideia de que ela vai engordar, não vai conseguir emagrecer mais. Aquelas ideias que a gente vê muitas vezes, né? É mãe, então ela nunca mais recupera o corpo que tinha antes. Então começam a surgir pensamentos como esse, que podem ser mais terroríficos ou podem ser pensamentos que trazem uma certa plenitude. Vai depender de como essa mulher lida com o corpo dela, e vai depender também da autoestima dessa mulher em relação a esse bebê que está chegando, né? Então isso é importante. Também uma questão importante é dessas perdas e desses ganhos. Então, além do que eu já falei para vocês, né, medo de transformar o corpo e nunca mais voltar, é um medo também de transformar a vida e nunca mais conseguir, por exemplo, fazer o que fazia antes. Vamos falar o que é verdade, a chegada de um bebê exige investimento nesse bebê, né? Cuidado nesse bebê, com esse bebê. Então, realmente não é uma situação de que o casal que até então não tinha filhos vai conseguir, durante muito tempo, fazer tudo o que fazia antes. Mas o fato é que muitas vezes surge esse pensamento mais de perda, ao invés de ganhos. Então, é legal que se possa trabalhar esse momento conflituoso sobre as perdas e sobre os ganhos. Na verdade, sobre a adaptação. Cada situação nova na nossa vida exige uma adaptação e envolve perdas e envolve ganhos, né? Também uma questão importante que pode acontecer, né? Mulheres que se sentem muito preenchidas, muito plenas, né, muito bem aceitas e muito estáveis durante esse período da gravidez, no segundo trimestre, é possível também que elas experimentem não só um desejo sexual intenso, porque elas se sentem mais, como posso dizer assim, mais adequadas ao corpo delas, né, mais adequadas ao desejo delas, como podem se sentir também mais produtivas no trabalho. Então a gravidez pode, diferente do primeiro trimestre, que pode trazer mais sono, mais fome, mais pensamentos sobre o que está acontecendo, mais ansiedade, se ela consegue se acostumar com isso e consegue ver isso como um crescimento para ela, um desenvolvimento esperado, né, e está conseguindo se adaptar, e isso também está relacionado ao ambiente. Então, se ela tem um ambiente legal, que ajuda ela, que encoraja ela, que fala como você tá bonita, como você vai conseguir criar o seu filho, a gente tá aqui do seu lado. Se ela tem um ambiente também legal e apoiador, isso também pode ajudar ela, inclusive, a ser também bem produtiva no trabalho. Então, é um período também que as mulheres tendem a apresentar uma boa produtividade no trabalho. E o contrário também, né? Uma certa inatividade, um certo pesar, um certo temor, parece que está perdendo tudo, né? Está perdendo uma condição que tinha antes. E uma certa tendência, às vezes, em alguns casos, né, a uma certa regressão de se sentir que precisa ser mimada, que precisa ser acolhida o tempo todo, muito chorosa. Então isso pode acontecer também caso ela se identifique mais com perda do que ganho. Então esses são os sentimentos relacionados ao segundo trimestre da gravidez. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco do terceiro trimestre e o final, a preparação para o parto. Até daqui a pouco.